Olá, mais uma vez, bem-vindos ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Quero muito agradecer a você pelo seu apoio. Eu fiz um último vídeo aí sobre a marca da besta e o número 666 e você compreendeu, você deixou o seu like, deixei inclusive esse ruído aí para que provocasse você a deixar o seu gostei, a deixar aqui o seu comentário, a se inscrever no canal. Você fez isso? Foi de propósito. Você vê que agora eu tirei para que você pudesse acompanhar com mais calma, paciência, assistir o vídeo até o final, porque nós vamos estudar sobre a prova final, em Apocalipse 13. O que de fato estaremos sendo submetidos para que possamos comprovar para o mundo que nós somos de fato pessoas cristãs, fiéis, devotas, com extrema lealdade ao reino de Deus. Eu estou com a minha Bíblia, você está com a sua? Então é isso que nós vamos estudar. Fidelidade e lealdade. A Bíblia diz em Neemias 9, versículo 33, em tudo que nos aconteceu foste justo, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nova versão internacional. Neemias está orando a Deus e expondo que Deus sempre foi leal, Deus sempre foi fiel. Ele não espera menos de nós. Então essa é a grande questão. Lealdade e fidelidade. Meu querido amigo, minha querida amiga, lealdade e fidelidade dizem respeito a relacionamentos em princípios éticos considerados sólidos e por si mesmos eficientes para se manterem. Fidelidade vem de fides, fé, confiança em latim. É acreditar sem exigir provas absolutas. Fidelidade significa ser fiel a alguém ou acreditar sem exigir garantias, mesmo assim manter a relação de confiança. Esse é o tipo de fé que Deus elogia pelo fato de ser Deus. Ninguém precisa colocar Deus à prova. E se ele não quiser se submeter a provas? Ele deixa de ser Deus ou digno de confiança? Ou ele deixa de ser Deus se permitir baixar ao nível do vulgar e ser avaliado por lentes comuns da razão humana? O que descobrirão se Deus permitisse ser avaliado? Confirmaria a fé ou seria diferente? Então é isso. Estabelecer condições para crer em Deus não fortalece a fé, mas a dúvida. Porque a fé deve estar baseada em demonstrações, deve estar baseada em confiança, em acreditar e seguir confiando, mesmo na ausência de evidências. A fé, meus amados, é algo íntimo. Ninguém garante absolutamente que será assim que as coisas vão acontecer, do jeito que se espera. No caso humano, porque no caso divino existe a garantia que Deus dá. Ele diz que não muda o que fala, ele diz que não muda aquilo que ele diz, aquilo que ele escreve. Então, alguém que é infiel é aquele que é sem fé, aquele que não permitiu a fé se estabelecer, crescer, firmar e dando, porém, margem a dúvidas, a incerteza, traindo assim a confiança. Esse é um assunto crucial. Por quê? Porque muitos aceitam Jesus como um artigo de crença, mas não tem fé salvífica, não tem fé que se estabelece num relacionamento de calma e segura confiança de que Ele fará o que prometeu. Você crê em Jesus? Sua fé está bem estabelecida na palavra de Deus? Essa é a única evidência que Deus permite a cada um de nós ter. O que está escrito em sua palavra. O que sua palavra diz é o que se confirma de acordo com a fé. Portanto, ser fiel é uma condição interna, íntima, do indivíduo, e ela é produzida no gastar tempo para firmar relacionamentos. E isso na esfera religiosa se dá através da oração, da leitura da palavra de Deus, enfim, na comunhão com o divino e no diálogo com os semelhantes que têm fé semelhante. Deu para entender? E quanto à lealdade? Lealdade não é o mesmo que fidelidade. Lealdade também vem do latim, lex, lei. O que é lei? Lei é aquilo que está no ordenamento jurídico. E ordenamento jurídico é aquilo que está ligado ao Estado, a uma autoridade, ao império. Então, enquanto que na fidelidade é algo do indivíduo, da sua intimidade, ser leal está baseado num acordo escrito,
algo já formulado entre partes, onde cada uma entra com sua contrapartida de fazer tudo para garantir aquele estado de harmonia acordada entre eles. Daí, quando dizemos que alguém foi desleal, significa que ele quebrou as regras, infringiu as leis, entendeu? Onde quero chegar com essa aula? É o tema de hoje. O grande desafio, a grande prova que seremos submetidos é essa. Será possível sermos fiéis ou sermos fiéis ao mesmo tempo desleais? Como assim? É porque muitas vezes o crente, o cristão moderno, ele aceita Jesus, mas ele não é leal ao reino de Deus. Uma vez que ele quebra o acordo firmado na lei de Deus, na aliança de Deus. Como isso acontece? Basta pôr em xeque o emprego, o conforto, as amizades, e ele troca de lado. Os cristãos, em geral, pensam que são fiéis quando são abençoados apenas, e são desleais quando aquela bênção desaparece. Isso é uma aberração. Tá vendo? Então é justamente isso que nós vamos estudar, e eu convido você que a partir desse momento você pegue sua Bíblia, porque nós vamos estudar com muita desejo de colocarmos a nossa fidelidade à prova, de dizer para Deus que seremos fiéis até o final, ok? Vamos lá. Então veja, nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 12, versículo 11. Quero dizer para você, já estudamos, tem vídeos aqui no canal, que o diabo é um imitador eficiente e ele vai enganar você. Se você não estiver atento, não estiver assim firmado, estabelecido sua fé num relacionamento salvífico, num relacionamento fiel com Deus, se você não for leal aos princípios do reino de Deus, você poderá ser enganado. E a única maneira de não ser enganado é conhecendo as Escrituras, é lendo a Bíblia, é orando, mantendo enobrecedora comunhão com Jesus, andar com Deus. Apocalipse 12, verso 11, fala do povo que vencerá e que venceu Satanás. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ficou claro para você que é importante ser fiel, que é importante ser leal? É isso aí. Vamos lá. Dois poderes estão em conflito no Apocalipse, no capítulo 12 e 13. Dois poderes em conflito. O bem e o mal, o poder divino e o poder satânico. Três personagens divinos e, por outro lado, Satanás tem também sua contrapartida, a imitação, sua falsificação. Então, os três personagens divinos nos capítulo 1, versos 4 a 5, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade, a divindade constituída, né? E nos capítulos 4 a 5, do mesmo jeito. A divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Que são copiadas por três personagens satânicos nos capítulos 12 e 13. O dragão, que representa, copiando o Pai, Deus o Pai. A besta do mar, que é ferida de morte e restaura-se, copiando Jesus, que foi morto e ressuscitou. A besta da terra, que com seus poderes de até fazer fogo sair do céu, copia o Espírito Santo, né? Fazendo as pessoas adorar a besta. Não o Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz as pessoas adorar a Jesus. Mas a besta da terra faz as pessoas adorar a besta, conduz elas à besta. Então essas imitações que já estudamos, tem vídeo aqui no canal falando sobre as contrafações satânicas. A Bíblia fala do poder divino sobre a cidade celestial, a Nova Jerusalém, que Apocalipse 21, verso 2 e verso 10, fala da cidade santa que desce do céu, que ataviada como noiva, a Nova Jerusalém. E essa cidade santa, ela estará numa grande montanha, né? A grande cidade, a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E Satanás tem Babilônia, a cidade caída. Apocalipse 14, 8 fala da caiu a grande Babilônia. Apocalipse 18, 10 fala que Deus estará, então,
trazendo juízos sobre a grande Babilônia. Ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Então perceba, meus amigos, que nós estamos aqui diante de um assunto que exige de nós extrema fidelidade e lealdade a um desses dois poderes, a Deus ou a Satanás. Teremos fé em Deus suficiente para ser fiéis, leais ao governo de Deus, diante de tantas contrafações, diante de tantas ilusões que Satanás estará promovendo? Deus tem um povo, representado por uma mulher pura, em Apocalipse 12. Uma igreja que é um prolongamento de Israel, é a continuidade da fé do povo de Abraão, que segue Abraão, são aqueles que têm fé, são aqueles que obedecem a Deus. E tem o dragão, Satanás, ele tem seus seguidores, representados por uma prostituta, lá em Apocalipse 17 especialmente. Uma prostituta, uma mulher devassa. E Apocalipse 18 vai falar sobre a queda desse sistema representado por essa prostituição espiritual que é Babilônia, ok? Deus tem, então, a sua ira é derramada sobre os seus inimigos. Apocalipse 11:18 fala que chegou o tempo de Deus derramar sua ira sobre todos aqueles que derramaram o sangue dos seus santos, dos seus profetas, e chegou o tempo determinado de sua ira para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que têm no seu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Essa é a forma divina de Deus punir aqueles que rejeitaram sua graça, rejeitaram a lealdade ao seu governo. Enquanto isso, Satanás também tem a ira do dragão contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra, pelejar contra os descendentes dela. Os que guardam os mandamentos de Deus, eles são leais ao reino de Deus, leais à lei de Deus, são leais à aliança divina. E tem o testemunho de Jesus, a fé de Jesus, não é? Perfeitamente isso aqui. E aí o que acontece? O desejo de ocupar espaço divino sempre foi o desejo de Satanás. Então, tanto Deus quanto Satanás deseja que os seus servos sejam leais, sejam fiéis. Então, nós temos em Apocalipse 14, versículo 1, o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, e os seus súditos leais, os 144.000 sobre o monte Sião. E Satanás também tem o seu povo fiel, o dragão e os seus no monte Megido, no Armagedon. Apocalipse 16, verso 13 e verso 16, fala que serão reunidos as multidões do mal no lugar chamado Monte Megido, ou Armagedon, para essa grande batalha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16, verso 16. E no verso 13, você vê sair da boca do dragão, da boca da besta, do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, todo esse povo reunido constitui o povo leal a Satanás. Deus tem 3 mensagens angélicas, que são as últimas advertências de Deus, está em Apocalipse 14, versos 6 a 11, dizendo que as pessoas têm que tomar cuidado, adorar a Deus unicamente, guardando o sábado e denunciando Babilônia, tomando cuidado com aqueles que vão receber a marca da besta. E Satanás tem seus 3 mensageiros demoníacos. Apocalipse 16, verso 13 e verso 14, fala dos 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que saem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que fazem sinais e prodígios para iludir, para enganar, para reter a fidelidade das pessoas a quem Deus quer salvar. Mas essas pessoas serão seduzidas e darão espaço para que o poder satânico ocupe sua mente, seu coração, e eles serão forçados a dedicar sua lealdade ao governo tirânico da besta, ao governo tirânico do anticristo. Cristo tem um exército de anjos. Apocalipse 12, verso 7, fala que Miguel, o grande príncipe, e seus anjos pelejaram contra o dragão.
Mas também fala que Satanás tem um exército de anjos caídos. Apocalipse 12:7 fala que também pelejou o dragão e seus anjos, que são os demônios. Então você percebe, querido amigo, que nós estamos diante de algo que vai forçar a nossa lealdade. E a grande questão é essa: em torno de que gira a marca da besta, que é uma forma de exigir a lealdade, porque não haverá terreno neutro. Ou estaremos do lado de Deus, ou estaremos do lado de Satanás. Ou estaremos a respeito do reino de Deus, ou estaremos mostrando nossa fidelidade, nossa lealdade ao reino da besta. Então, em torno de que vai girar essa marca da besta? Já estudamos, tem um vídeo aqui. Como identificar a marca da besta? Será um chip de computador, um implantado na pele? Será uma tatuagem, uma vacina? É o Pix brasileiro? É o Drex, moeda digital brasileira? Com certeza será uma falsificação de algo já revelado na palavra de Deus. Não temos dúvida disso. Porque Satanás é um imitador, é um falsificador, e ele vai fazer de tudo para levar cada um de nós a assumir, de uma vez por todas, uma posição definida nesse grande conflito. E aí, o que acontece? Toda a questão gira em torno sobre a adoração. Falamos disso e queremos chamar sua atenção para mais uma vez sobre isso. A quem vamos adorar? Em que dia vamos adorar? A quem seremos leais? Com base em que prestamos adoração? Como levar a maioria das pessoas a perder a salvação caso fossem julgadas hoje? Então, Apocalipse 4, versículo 11, fala que temos que adorar apenas ao Criador. Diz assim o texto: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, Deus deve ser adorado, porque Ele é o Criador. Somente quem é o Criador deve ser adorado. Apocalipse 5, versículo 12 e 13. Proclamando em grande voz milhares e milhões de vozes, dizendo: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, a adoração prestada a Deus e ao Cordeiro, a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Somente Deus deve ser adorado. Certinho para você? Salmos 95, versículo 6, nos dará com clareza mais um detalhe. 95, verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O convite é vir, adorar, prostrar, ajoelhar. Se você ajoelha diante de qualquer coisa, olhe para mim. Se você ajoelha diante de qualquer imitação de coisas do céu ou da terra, você está prestando adoração. Diante de imagens de escultura, mesmo que a grande igreja há muito tempo venha seduzindo, enganando e iludindo você, dizendo que você não está adorando, você está apenas relembrando os feitos desses heróis da fé a quem você está imitando. É uma realidade maior que você está prestando adoração. Na verdade, você está adorando, sim. A Bíblia deixa claro. Ajoelhou, diz o povo, tem que rezar. Ajoelhou é adorar. Ajoelhou é prestar devoção. Então a Bíblia fala muito claro que se você ajoelha, prostra-se, você está adorando alguma coisa ou alguém. E a Bíblia diz que temos que ajoelhar e nos prostrar diante do Senhor que nos criou, diante de ninguém mais. Certinho? De novo, Deuteronômio 32, verso 16 a 19. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Note o desprazer, o desgosto de Deus.
diante da idolatria. E ele está dizendo que todo culto que se presta a ídolos é culto prestado a demônios. Todo sacrifício prestado a ídolos é sacrifício prestado a demônios. Não importa a sinceridade do seu coração. É claro que você fez isso muitas vezes, como eu já fiz, nos tempos da minha ignorância, nos tempos do falta de conhecimento, porque não se lia as Escrituras, e quando se lia, era de acordo com a interpretação da grande igreja romana. E por isso as pessoas creem com fé firme e verdadeira no que está dizendo o líder religioso. Mas o que a palavra de Deus diz? Onde deve estar sua fidelidade, a sua lealdade? Ao homem ou à palavra de Deus? Isaías 58, verso 13 e 14, fala de adoração. Em que dia? Em que momento? Vamos lá? Isaías 58, verso 13 e verso 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de guardar e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aqui está declarado que nós precisamos adorar a Deus, ao Criador. Em qual dia? Ele chama o meu santo dia o 7º dia da semana, o sábado. E diz, tome cuidado, que nesse dia você não deve tratar dos seus próprios negócios, suas próprias conversas. Seus assuntos devem estar voltados para a adoração, para a compreensão do reino de Deus, para a compreensão da sua própria consagração a Deus, sua fidelidade a Deus. Deve assim pensar. Então essa é a adoração que Deus espera de cada um de nós. E o que acontece? A Igreja Católica Romana, ela nunca escondeu sua pretensão de que ela anseia toda pessoa na Terra tem apenas uma igreja, que seja ela, uma única verdade, que seja a interpretação dela. E a marca dessa adoração será o domingo. Ela diz, olha o documento em tela. Claro que a Igreja Católica afirma que a mudança do sábado para o domingo foi seu ato. E o ato é uma marca de sua autoridade eclesiástica em coisas religiosas. É o H.F. Thomas, o chanceler do cardeal Gibbons. Isso aí é uma autoridade católica dizendo isso. Que mudar o sábado para o domingo, ou estabelecer o domingo, é uma marca de autoridade da Igreja Católica. Portanto, o domingo é a marca da besta. Tá vendo? Porque a besta é aquele poder político, religioso, que contraria as Escrituras e persegue aqueles que são fiéis às Escrituras, que são leais às Escrituras. O domingo é nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia. E esta transferência da observância do sábado é prova desse fato, de que a igreja tem a autoridade superior às Escrituras, porque a Bíblia não manda trocar o sábado pelo domingo, apesar de Jesus ter ressuscitado no domingo. Então isso está no Registro Católico de Londres, cidade de Ontário, 1º de setembro de 1923. Veja, então, os evangélicos, os protestantes de forma geral, são os únicos que tentam defender a guarda do domingo pela Bíblia. Uma atitude completamente impossível. Por quê? Porque a Bíblia nunca vai dizer que existe tal possibilidade. Então, como a Bíblia trata o tema da marca, da besta, do sinal de Deus, com o que está relacionado isso? Marca esse sinal. Então, você vê aqui na tela comigo, vamos acompanhar, na Bíblia, porque o Apocalipse foi feito para aqueles que estudam a Bíblia. Em Êxodo 13, versículo 9, vai falar sobre a lei dos pães asmos e sobre os primogênitos, sobre o sacrifício da Páscoa. Êxodo 13, verso 9, diz assim, ó, toda essa instrução que Deus está dando, de como deve ser a consagração do primogênito, que como deve ser lembrar o povo do tempo que ele saiu da escravidão do Egito, pela Páscoa, toda essa lei, Deus diz assim, ó, e será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás
esta ordenança, ok? Então Deus está dizendo que sua lei, que as suas orientações devem estar como que marcada na nossa mente, entre os nossos olhos, é como um sinal na mão. Está relacionado com a lei de Deus. E o verso 16 de Êxodo 13 diz a mesma coisa. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Falando do povo de Israel, que foi tirado do Egito. Nós fomos tirados do Egito espiritual, do mundo do pecado, da escravidão do pecado. Então, sinal, marca e sinal está relacionado com mão e fronte e testa. Está relacionado com fidelidade, está relacionado com consagração da mente e da mão do trabalho a Deus. O sábado, em Êxodo 31, verso 13, também vamos analisar aqui. Êxodo 31, verso 13 e verso 17. Diz o texto sagrado: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Mais uma vez, Israel foi escolhido como a nação protótipo, a nação que seria um modelo, um exemplo de uma nação que guardaria a lei e ensinaria para o mundo. Então seria um sinal para sempre. E Israel, pois, é todo o povo de Deus que tem a fé que Abraão teve, a fé que leva à obediência, que leva ao conhecimento da palavra. E esses são os filhos de Abraão. Ele é pai dos que creem, não dos desobedientes. É pai dos fiéis, dos que têm lealdade, fidelidade à palavra de Deus. Então o sábado é um sinal. É o sinal de Deus, que deve estar na mente e deve estar na mão, relacionado a isso. A mente como símbolo de intelecto, compreensão, e na mão, símbolo de trabalho. Temos que ser fiéis a Deus, porque no sábado não podemos nem pensar, não podemos falar de assuntos que não estejam relacionados à nossa consagração e lealdade ao governo de Deus. Em Ezequiel 20, versículo 12 e verso 20, essa ideia também será mais uma vez pontuada. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, é a lei de Deus. Então, Ezequiel 20, verso 12, vai dizer o quê? Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Fica claro para você? A marca e sinal está relacionado com a fidelidade a Deus, com a lei de Deus, com a palavra de Deus. A marca e o sinal da besta está relacionado a você ser fiel ao governo da besta, à lei da besta, que deseja que você seja leal ao governo do anticristo. É isso. Em Deuteronômio, a guarda da lei é um sinal sobre a mão e sobre a fronte. Deuteronômio, capítulo 6, verso 8. Vamos mais uma vez para esse texto, porque é importante que a sua fé esteja estabelecida um firme fundamento, que é a palavra de Deus. Ah, mas eu tenho um catecismo. O catecismo não substitui a Bíblia. O catecismo é a interpretação para que você não pense mais em outra coisa. Você deve ler a palavra de Deus. Confira o catecismo na palavra de Deus. Se tem alguma diferença, fique com a palavra de Deus. Deuteronômio 6:8 diz: Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. A guarda da lei é um sinal sobre a mão, sobre a fronte. Capítulo 11, Deuteronômio, verso 18 a 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que esteja por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Beleza? Ficou claro? Está muito claro para mim, pelas Escrituras, que o sábado é o sinal de Deus, é o selo de Deus, é a marca de proteção de Deus, é o que coroa o relacionamento de fidelidade, de lealdade,
de seu povo para com Deus e de Deus para com seu povo. Tiago 2, verso 10 a 12, vai nos provar que o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre a humanidade está baseada na sua lei. A palavra de Deus diz lá, em Tiago 2, verso 10 a 12, que todo aquele que guarda toda a lei, são 10 mandamentos, não é? Mas tropeça em um só ponto, está quebrando toda a lei. Porque aquele que diz não furtarás, também diz não matarás. Aquele que diz não adulterarás, também diz honrar pai e mãe. Então, se você guarda um desses mandamentos, mas não guarda o outro, porque você tem uma certa preferência, você não está guardando a lei de Deus. Você está violando a lei de Deus. Ou é 10, ou é nada. Ou são 10 mandamentos, ou não é nenhum. Entendeu? Eclesiastes 12, verso 13 e 14, vamos conferir isso na Bíblia, vai nos mostrar que o juízo de Deus, o julgamento de Deus, claramente é descrito com base em sua lei. 12. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Fica claro que a resposta final do pregador, viver com a consciência do juízo final. O juízo funciona como uma motivação para servir a Deus e, portanto, guardar sua lei é uma obrigação de todo verdadeiro crente em qualquer lugar do mundo, em qualquer igreja, em qualquer religião. Fica claro para você, a lei de Deus está relacionada com a marca, com o sinal de Deus. E é justamente isso que nós estamos sendo submetidos agora. O teste final, a prova final é isso. Seremos leais a todos os mandamentos da lei de Deus ou não? Por quê? Porque o diabo vai levar o povo de Deus em todos os lugares a ser julgado e perder a salvação. Como é que ele vai fazer isso? Veja, Deus deu a seu povo uma marca de devoção ou prática verdadeira de adoração, que está definida em sua lei. É a marca de sua lealdade, é a marca de sua fidelidade, do seu povo para com Deus, de Deus para com o povo. Satanás fará a mesma coisa com aqueles que ele deseja destruir. Ele vai impor-lhes uma lei que os obriga a adorá-lo, levando as pessoas a quebrantar a lei de Deus, cometendo pecado, porque estarão adorando imagens, estarão quebrando o sábado, adorando outro dia. Quem é o mensageiro que o diabo escolheu para essa tarefa de obrigar o mundo a fazer isso? A besta da terra, que são os Estados Unidos, e a besta do mar, que é o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4, fala que esse homem do pecado é aquele indivíduo que está como o chefe supremo da igreja de Deus. E ele é o homem do pecado porque o texto grego diz que ele é o homem contra a lei de Deus. Ele tem uma lei própria que quer implantar no lugar da lei de Deus. Esse anticristo é uma pessoa da religião cristã. Ele é um seguidor de Jesus, como Judas foi. João 17, verso 12, Jesus disse que de todos os seus discípulos só se perdeu mesmo o filho da perdição. E Tessalonicenses 2, verso 3 e 4 fala que o homem do pecado é o filho da perdição. Então ele é uma figura do cristianismo. Ele não é alguém de outra religião. O anticristo é alguém da própria igreja cristã, da própria igreja. Próximo estudo nosso vamos tratar disso, sobre quem é o anticristo. Você vai ficar assim maravilhado dessa compreensão da palavra de Deus. Ok, nós vamos então analisar agora que haverá um ataque aos 10 mandamentos em Apocalipse 13. Não se esqueça, a prova final que nós vamos passar é justamente se nós vamos adorar a Deus ou se vamos adorar a besta. Se seremos leais ao governo de Deus ou se seremos leais ao governo da besta, do anticristo. Ambos, Deus e o diabo, vão implantar sua lei. A lei de Deus, ela é baseada nos princípios do amor, do serviço voluntário. As leis humanas são sempre por coerção, por força. Vamos lá, está na tela. A primeira tábua dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Em Apocalipse 13, o dragão e a besta estarão atacando os 10 mandamentos. Então, a marca da besta está relacionada com a falsificação dos 10 mandamentos da lei de Deus. Então, é provado pela Bíblia
que a marca da besta é o contrário da marca de Deus, porque Satanás estará contrafazendo, falsificando a lei de Deus. Então, na lei de Deus diz para não adorar outros deuses, a besta, Apocalipse 13, verso 4 e verso 8, manda fazer o quê? Adorar o dragão e a besta, ok? Adorar o dragão, porque deu sua autoridade à besta. E adoraram também a besta, dizendo quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E o mundo inteiro vão adorar a besta e sua imagem. Todos aqueles que não têm a fidelidade e a lealdade a Deus, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, esses vão adorar a besta. Então nós temos aqui uma guerra contra a lei de Deus. O segundo mandamento da lei de Deus diz: não farás para ti imagens de esculturas e não as adorarás, certo? Não se prostre diante delas. Já no Apocalipse 13, verso 14 e 15, manda fazer uma imagem da besta e força o povo a adorar essa imagem da besta. Então, mais uma vez, é um ataque à lei de Deus, para quebrantar a lei de Deus, levar o povo ao pecado. Terceiro mandamento da lei de Deus diz: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tomar o nome de Deus em vão é viver os princípios contrários à palavra de Deus. Você diz que é cristão e vive coisas contrárias à palavra de Deus. Usa o nome de Deus em vão. E Apocalipse 13, verso 1 e verso 5 a 6, fala que a besta abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome. Entendeu? Ela é toda cheia de nomes de blasfêmias. Nos versos 5 e 6 fala que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, autoridade para agir 42 meses, blasfemou contra Deus, lhe difamou o nome e o tabernáculo e todos que habitam no céu. Então, fica claro para mim e para você, certo? Que a marca da besta está relacionada a uma contrafação à marca de Deus. É a lei da besta contra a lei de Deus. Portanto, a lei de Deus é importante, a marca de Deus o sábado, o selo de Deus o sábado, a marca da besta será contrário à marca de Deus, o domingo. Fica claro isso para você ou não? Vamos continuar. Haverá um ataque aos 10 mandamentos em Apocalipse 13. Ok. Êxodo 20. A primeira tábua dos 10 mandamentos, né? Aquela tábua que diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Esses mandamentos que vai o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Está sendo atacado. Porque é um ataque diretamente contra Deus e a base do seu governo, de sua justiça, que é a sua lei. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ok? Lá no Apocalipse 13 diz que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. É a mesma coisa que está aqui no quarto mandamento da lei de Deus. Tem a marca de Deus, que é o sábado, o nome de Deus, o Senhor, Yahvé, Jeová, e tem o número de Deus, o sétimo dia. E no Apocalipse 13 você tem a marca da besta, o nome da besta e o número do seu nome. Fica claro ou não? Muito bem. Diz o texto sagrado em Êxodo 20, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. E a marca da besta, o que diz? Para que ninguém possa comprar ou vender. Então, é para ninguém fazer nada. Será impedido de trabalhar, será impedido de vender, será somente aqueles que têm a marca, certo? Todos os pequenos, os grandes, os ricos, pobres, livres e escravos receberão a marca. Do mesmo jeito que a lei de Deus diz, ó, nem teu filho, nem tua filha, ninguém deve trabalhar no sábado. Então fica claro que a marca de Deus é o sábado, a marca da besta é o domingo, o selo de Deus é o sábado, o selo da besta será o domingo. Você estará selado e aí você tem que dizer onde está a sua fidelidade. Se você aceitar mentalmente, você recebe na testa e sobre a mão se você obedecer. Ok? Continuemos. Então, até aqui você está entendendo, né? Esse ataque aos 10 mandamentos, em Apocalipse 13, mostra a intenção do anticristo, mostra a intenção da besta, de Satanás, para que você adore ao diabo e deixe de adorar a Deus.
Deixe de adorar a Deus no seu dia para adorar a besta no dia dela. Muito bem? Vamos de novo aos textos. Os 10 mandamentos dizem em Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Apocalipse 13, 17 fala desse ataque a essa tábua da lei de Deus, que tem que falar que vai ser imposta a marca da besta, o nome da besta ou o número do seu nome. Então você percebe esses paralelos aí. No primeiro paralelo, a marca da besta, que é o domingo, e o nome da besta ou o número do seu nome, que é o 6. Não disse aí quem é a besta, eu não falei o nome dela, porque a besta não se refere a uma pessoa em particular, mas a um sistema, ok? É o sistema papal. O nome do Papa, que será a besta, será definido no último instante que Deus vai revelar. Apocalipse 13, 17 que fala disso. Então, essa marca da besta, o nome da besta e o número do seu nome é paralela à marca de Deus, que é o sábado, o nome de Deus, Jeová, e o número de Deus, que é o 7. Então, isto é claramente um ataque ao maior mandamento, que conforme Jesus em Mateus 22, 36, é amar a Deus sobre todas as coisas. E que a gente tem que ter completa fidelidade e lealdade. É de todo o coração, de toda a nossa alma. Perfeito para você ou não? E aí o que acontece? A marca de Deus e a marca da besta tem a intenção de restaurar ou punir. A marca de Deus, diz em Êxodo 20, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e não farás nenhum trabalho. Então você percebe que, enquanto que a marca da besta diz que ninguém vai poder comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Então, todos os dois estão tentando regular o trabalho, certo? Você percebe aí. Ambos, a marca da besta e o sábado, se relacionam com a regulação econômica da vida, do descanso e trabalho do povo. Ambos restringem o trabalho, mas por diferentes razões. A marca da besta é punitiva. Declara que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca. Serão punidos quem desobedecer. Apocalipse 13, 17. Enquanto que o sábado é restaurativo e requer a cessação do trabalho a fim de que todos possam ser refrigerados. Nas Escrituras, cessar o trabalho aos sábados está relacionado a comprar ou vender. Por exemplo, Neemias 10, 31, ele proibiu o povo que estava lá violando o sábado a parar de fazer isso. E ele foi lá e obrigou o povo para não comprar e vender no dia de sábado os arábios, daqueles que vinham lá vender para eles. Certo? Bom, vamos ler esse texto? Neemias 10, verso 31. De que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Ok? Ficou claro aí que era uma proibição do governador para que as pessoas obedecessem à lei de Deus. Em Neemias 13, verso 15 a 22, temos a mesma advertência. Naqueles dias, via em Judá os que pisavam lagares ao sábado, traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinham uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Aí você lê o resto do texto. Então aqui a marca é diretamente uma paródia do sábado. A marca de Deus é o sábado. A marca da besta é uma paródia, é uma imitação, uma falsificação do sábado, ok? Portanto, é o domingo. Não tem outro dia que está em conflito, a não ser o sábado e domingo, na legislação humana e na palavra de Deus. Muito bem. Então, todas as pessoas, o mundo todo, será obrigado ou a guardar a lei de Deus ou a guardar a lei da besta. Para guardar a lei de Deus, precisa ter fé em Jesus. Precisa ter amor a Cristo. Para guardar a lei da besta, precisa estar com medo. Precisa estar sendo forçado. Vai perder emprego, vai perder privilégio, vai deixar de ser cidadão. E assim a pessoa terá que tomar uma decisão. Em Êxodo 20, diz que nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E em Apocalipse 13 diz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, servos, livres, escravos, todos serão dados a certa marca.
Então, esse terceiro paralelo é que ambos, a marca e o sábado, são universais em intenção e se estendem para todas as classes de pessoas. A marca faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, sejam marcados. O sábado oferece um repouso também universal. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, teu animal, os forasteiros, todos deverão descansar. Mas por quê? Porque tem fé, porque acreditam, porque obedecem, porque amam a Deus. E aí, qual dia você vai guardar? Aonde estará a sua lealdade? A Deus e a sua palavra? Ou você vai continuar fingindo, achando que a igreja onde você está te ensinando a verdade completa? Não é a igreja que salva. Você não precisa ter fidelidade totalmente à igreja se ela não é fiel à palavra de Deus. Você tem que ser fiel à palavra de Deus. E se a igreja é fiel, seja fiel à igreja. Mas se a igreja não é fiel, seja fiel você à palavra de Deus, acima de tudo, seja fiel a Deus. Não estou pregando nenhum tipo de rebelião contra a sua igreja. Estou pregando a sua rebelião contra um sistema que está te levando à destruição e você ainda não percebeu. Você precisa tomar sua decisão. Veja, a epístola papal, o Santo Padre Francisco, na sua carta encíclica Laudato Si, promulgada em 24 de maio de 2015, e a carta apostólica Dies Domini do Sumo Pontífice, hoje santo, São João Paulo II, publicada em 31 de maio de 1998, ambas lutam para impor o domingo como uma marca de restauração, uma marca da autoridade católica e a preocupação católica com o meio ambiente, com a família, com as relações trabalhistas. Então é assim que essa marca da besta será imposta ao mundo. Vamos à tela e você analisa comigo. O Papa é o autor da ideia de o domingo ser o dia do Senhor. E para convencer os evangélicos e católicos, apresenta os benefícios de guardar esse dia em favor das questões trabalhistas. Porque vai ser bom para todos ter um único dia de descanso. Porque muçulmanos têm a sexta-feira. Judeus, adventistas e outros fiéis que guardam o sábado, têm o sábado. Outras religiões têm outros dias. Então, os problemas de trabalho acabar. Juntar tudo isso num único dia, que será, com certeza, o domingo. Um dia a favor das questões ambientais. O mundo pode descansar e se restaurar da poluição, desmatamento, aquecimento global. Então, será chamado de domingo verde, domingo do meio ambiente, domingo do ecossistema. É isso. As questões religiosas também serão resolvidas, porque se todos concordarem, teremos apenas uma religião, com certeza, a católica dominante. Um só líder religioso, com certeza, o sumo pontífice. E um só dia de culto, o domingo. E uma só igreja, a católica romana, que dominará e as outras deverão se submeter. As questões familiares também serão atendidas. A família, seja qual for a formação, estará em paz, unida pelos laços do amor e do respeito mútuo. E o domingo será o símbolo dessa inclusão, ok? Então, leia você a encíclica Laudato Si, do Santo Padre Francisco, e a carta apostólica Dies Domini, do Sumo Pontífice São João Paulo II, e você vai perceber como eles têm ideias fantásticas, maravilhosas. Se estivessem de acordo com a palavra de Deus, toda a humanidade estaria unida para poder fazer isso por amor. Mas como está contrária à palavra de Deus, a humanidade terá que ser forçada a aderir a essas ideias. Porque até agora, ninguém tem guardado o domingo, apesar de dizer que é um dia santo. Ninguém. Nem católicos, nem evangélicos, porque todos eles estão aí, lavando roupa, capinando, comprando, vendendo, pulando, brincando, curtindo um feriado. Apenas isso. Mas vamos lá. O plano original de Deus já contempla tudo isso que as leis estão tentando impor. O plano original de Deus já contempla. De que maneira? Apenas guardando o sábado, conforme o mandamento de Deus, você já tem. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho e tua filha. Isso aí contempla a sociedade, né? O estrangeiro aí dentro. A família, as relações trabalhistas, tudo está dentro desse mandamento. Nem teu animal. Aí, o meio ambiente está sendo preservado aqui pela guarda do sábado.
Guardar o sábado com uma forma de santificação diante de Deus, contempla o lado espiritual, ou seja, a igreja. Então, não é forçando um domingo, não é forçando uma lei que as pessoas estarão mais fiéis, estarão mais consagradas. Farão isso por medo, por perder privilégios, por perder vantagens econômicas, sociais, políticas. Elas farão isso. E nós sabemos que isso é possível, porque em 2019, quando apareceu aquele problema humanitário, todo mundo foi forçado a seguir determinados padrões de comportamento e aqueles que não concordaram foram multados, perderam privilégios. Então, o inimigo sabe como fazer as coisas. E ele fará isso mais uma vez e nós precisamos tomar uma decisão. E a decisão é essa: de que lado você estará? De que lado você estará? Por quê, meu amigo? Virá o tempo da prova final. O tempo no qual todos deveremos escolher em ser totalmente fiéis e totalmente leais, certo? Não guardando apenas 9 dos 10 mandamentos, mas todos os mandamentos. Não se contentar em guardar qualquer versão dos 10 mandamentos, mas guardar os 10 mandamentos originais da lei de Deus, aqueles que foram confiados a Israel no Monte Sinai, e não aqueles mandamentos modificados pela Igreja Católica Romana, e assim imposta ao mundo pelo capitalismo. Não é esses 10 mandamentos que nós temos que ser leais. Aqui está a prova final. E aí você será capaz de dizer, como os fiéis apóstolos do Senhor, antes importa obedecer a Deus que aos homens, em Atos 5:29, mesmo sob ameaça, como perda de privilégio, não poder comprar ou vender, não ser reconhecido como pessoa, perder os privilégios de cidadão, você vai ter ser leal? Acredite. Deus espera a sua suprema lealdade e fé. Será que ninguém vai conseguir isso? Claro que sim. Os fiéis já são identificados aqui no Apocalipse. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E aí? Lembre-se disso. Quero que você entenda. Guardar o sábado significa receber o selo de lealdade a Deus. Selo de cristão fiel e autêntico. Confirmado aquele selo que o Espírito Santo já lhe concedeu. Porque você creu na verdade e assim, recebendo o selo de Deus no sábado, você terá a proteção de Deus quando essas coisas vierem a acontecer e você estará sob proteção do Senhor. Guardar o domingo, meu amigo, é receber a marca da besta. É rejeitar o selo do Espírito, porque ele te ensinou a verdade e você deixou de acreditar. E aí você vai estar sem proteção, vai receber o castigo que é do diabo, que é o pai da mentira. De que lado você vai estar? Do lado de Deus ou do lado da besta? Do lado da palavra ou do lado do catecismo? Você precisa tomar sua decisão. O nosso próximo estudo será esse aí, o Anticristo. Quero agradecer a você por ter dado para mim essa oportunidade de estudar contigo esse ensino tão importante que envolve a minha e a sua salvação. Desejo muito que você encontre fé, coragem, determinação para ser fiel a Deus, porque justamente essa é a prova final. A quem seremos fiéis, a quem seremos leais, a quem vamos colocar nosso coração, nosso desejo, nosso amor a serviço de Deus ou do inimigo de Deus. Guardaremos o sábado, guardaremos o domingo. Qual dia nós vamos buscar servir melhor a Deus, dando demonstração de que nós somos leais ao reino de Deus. Deus lhe abençoe, Deus lhe dê paz e graça, Deus lhe conceda misericórdia. Você é salvo pela graça, salvo para obedecer, salvo para andar de acordo com os passos de Jesus. Até o nosso próximo estudo, que será sobre o Anticristo. Aquele abraço.